Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas maravilhosas com espíritas progressistas. E hoje eu estou aqui com o nosso querido, eu digo nosso porque ele já faz parte desse nosso canal, o nosso querido Alexandre Júnior, de Recife, Pernambuco. Querido, seja muito bem-vindo. Eu já vou passar direto para ti, te apresenta e vamos começar a conversar sobre essa maravilha aqui. Boa noite, Suzana. O prazer é meu em poder estar aqui nesse espaço plural, diverso, progressista, né, comprometido com a discussão pela busca da igualdade e da justiça social. Isso é uma coisa que marca, né, esse canal e que marca a nossa trajetória dentro desse movimento, do movimento espírita progressista. Meu nome é Alexandre Júnior, como você falou, falo aqui de Recife, Pernambuco, sou natural daqui. Sou idealizador e coordenador do Agro Espírita. Agora, dias 19 e 20 de outubro, nós realizamos o primeiro congresso Agro Espírita Zenilda Cavalcante. Foram, do, Lindo. foram, Eu dois, estava torcendo foram, por vocês. foram 2 dias maravilhosos, de muito debate, né? Teve gente do Brasil inteiro. Sou pedagogo de formação e escritor. É, Publicamos 3 obras. Eu vou mostrar aqui para vocês na Sim, ordem cronológica, mas depois isso. eu vou fazer Depois eu algumas ressalvas. vou deixar os links para quem quiser O adquirir. primeiro é esse, só que eu Uhum. fiz de forma independente em 2022 e agora 2024, né? A gente acabou de lançar, ele ainda tá quentinho, a segunda edição revisada Lindo. Pela editora do Conhecimento, Eu tenho Espiritismo e a Educação. primeira edição dele. Exatamente. Não, nós fizemos algumas mudanças, fizemos algumas correções e trouxemos um prefácio do Luiz Fernando Lopes, um pós-fácil do Luiz Gustavo, também a revisão feita por ele. Esse aqui de forma independente, né? Mas em breve também vai estar na Editora do Conhecimento, Ai, por que uma coisa teoria boa. espírita sobre gênero e sexualidades, um diálogo decolonial, né? Que é um livro que eu tenho muito carinho, tem um prefácio de Luiz Gustavo Oliveira e tem um pós-fácil da Lídia Pimentel, que você também conhece. Sim, E um conheço. livro que a gente vai discutir hoje, que eu escrevi com o Sim. professor Jair Almeida, lá do Rio Grande do Sul, que foi publicado aqui pela Editora do Conhecimento, onde eu já Sim. gostaria de fazer um agradecimento ao nosso querido Sérgio Carvalho, que tem sido assim, um cara maravilhoso na produção da viabilidade da Ah, eu quero produção. conversar com ele, viu? É, Quem sabe tu Sociedade, prepara falo essa, para ele, esse falo para ele. encontro. Que Pra, legal. com certeza. Sociedade do Sujeito Inacabado, Deserto de Humanidade na Trajetória dos Espíritos. Um livro escrito a 4 mãos, eu e o professor Jair Almeida, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, vi que ele esteve aqui, assisti o debate. Sim, ele é um querido. Ele é um querido. Ele é uma pessoa fantástica, alguém que eu tive um prazer maravilhoso de dividir esse espaço de escrita. E aí, esses são os livros, né? Em breve tem novidade, né? A gente tem um livro para ser publicado pela CEPA, junto com José Arroio, de Porto Rico, Lucia, lá da Argentina, e nossa Alcione Moreno, aqui de São Paulo. Ai, a Alcione é Então, uma pessoa Percepção de maravilhosa. Espíritas sobre Gênero e Sexualidades, em breve Ai, vai estar aí que à trabalho disposição. lindo, que trabalho lindo, Alexandre. Eu fico tão Obrigado. contente, eu fico tão feliz. Me Muito obrigado. conta, o GR me contando sobre, ele disse assim, tu sabe que nós não nos conhecemos pessoalmente? Eu não acreditei. É Porque tu sabe como é que fato. os gaúchos falam, né? Tu É, sabe? Eu não acreditei, que coisa mais nós, querida. Me conta nós agora, não. eu quero ouvir Acho de ti. que isso surgiu de uma admiração mútua, sabe? Nós nos admiramos bastante. Eu estava lendo o livro dele, Morte, Luta e Imortalidade, que eu sempre que posso é um livro que eu deixo a dica para as pessoas lerem. Sim, E esse eu ele quero estava ler. e ele estava lendo o primeiro livro, né, Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades. E aí eu convidei ele para falar no Ágora e a gente ficou nos bastidores conversando e surgiu a ideia da gente escrever junto. Isso já tem, eu acho que um pouco mais que 2 anos ou 2 anos. Então o livro não foi uma coisa que surgiu do dia para a noite, né? Foi uma coisa que deu um certo trabalho, mas deu mais prazer do que trabalho, eu quero dizer isso, Sim. porque realmente foi
um momento de muita partilha, de muita troca e assim de muito congressamento, porque as nossas ideias elas vão se permutando sem que a gente tenha conversado antes. Eu acho que isso é Aí tem maravilhoso. a liga espiritual também. É, tem essa liga, e tem a liga, eu acho que da admiração e tal. As nossas escritas são bem diferentes, né? Caminhos teóricos, até que se encontraram aqui e ali um teórico, mas a gente tem uma forma de escrever bem distinta São e, complementares, eu acho. e exatamente, e isso foi enriquecedor, eu acho, para Uhum. o nosso trabalho. Então, a gente tem a revisão e o prefácio de Luiz Fernando, perdão, de Luiz Gustavo Oliveira dos Santos, lá de Sim. Brasília, e foi um cara que é um cara que tem feito revisões maravilhosas. O prefácio eu achei fabuloso, o prefácio Sim, o dele. prefácio dele é maravilhoso. É É, maravilhoso. e tem a nossa querida Alessandra Buarque, lá de Alagoas, né? Que é quem fez o pós-fácio dessa obra. Eu Então, não cheguei lá ainda. Porque eu te é, disse, né? Eu começo a dobrar, a dobrar as páginas, porque eu tenho que estudar isso, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer minhas revisões, eu tenho que. Ai, maravilhoso, porque eu uso depois esse livro para fazer as minhas palestrinhas, né? E eu mostro o livro, faço propaganda do livro, cito os artigos de vocês. Ai, maravilhoso. É um material de pesquisa lindo, sabe? Lindo, lindo. Vocês estão de parabéns mesmo. Quando eu falo obrigado. isso, não estou jogando confete, que eu não sou de jogar confete, eu faço propaganda só das pessoas e dos livros É, a gente só vende o que eu produto que leio. compraria, né? Por aí. E esse livro foi dividido em 8 capítulos que foram escritos de forma intermitente, ou seja, ele ficou com os capítulos ímpares, Ah, 3, 5 e 7. Eu fiquei com 2, 4, 6, 8. aham, E acho muito interessante porque a gente fala, o sujeito inacabado, ele surge, né, de um texto de Freire, né? Eu sou sim, pedagogo freiriano, eu pesquiso Freire, leio muito Freire. Muito é exagero, mas eu leio Freire. Me identifico muito com a pedagogia freiriana, é aquilo que me move enquanto educador, e os meus livros, se não tem explicitamente alguma citação de Freire, tem pela minha vivência e pela minha formação enquanto intelectual, que tem a minha forja é muito freiriana. E numa conversa que começa com a ideia de escrever sobre direitos humanos, eu falei assim, olha, tem um texto do Freire que me incomoda bastante, que é a questão do inacabamento. E me incomodava, e nos incomodava, na realidade, tanto a mim como a ele, é aquela questão dessa perfeição que o espiritismo brasileiro acaba buscando nas pessoas, que é uma sim, perfeição que não existe, sabe? E aí eu não disse para ele, existe. eu disse assim, olha, o que é natural para nós é o inacabamento, Uhum, não é? O que não é natural é o acabamento. O inacabamento seria, talvez, a mola propulsora da busca de progresso do sujeito e da sujeita dentro do universo social. Então, se uhum. nós fôssemos acabados, a vida não teria sentido, né, Não para gente. precisava nem reencarnar mais, Então, a né? gente está aqui, só que quando a gente chega no centro espírita, acabam se exigindo de nós comportamentos que a gente não está pronto para dar e que quem estaria pronto para dar seriam os sujeitos perfeitos, os acabados. E aí, isso é um processo, na minha concepção, de antinaturalização das sujeitas e dos sujeitos, e que é um processo que ele pode suscitar adoecimento mental. Então, ou seja, ao invés Sim, da gente ir para o centro e voltar melhor, com qualidade de vida, de saúde mais mental, leve. mais leve, a gente corre o risco de voltar um pouco mais doente por conta do nível de pressão que é colocado para que a gente dê conta de uma demanda que não é nossa. E culpa, né? Como é que eu É, não sou perfeita? exatamente. E aí isso foi suscitando os nossos capítulos, foi alimentando o nosso debate. Então, o Gerry que escreve o primeiro capítulo dele, ele faz um loteamento histórico, né? Ele Sim, palmilha o universo de historicidade para a gente poder ganhar capilaridade para as escritas que vêm depois.
Aí esse primeiro sim, capítulo ele faz isso com muita perfeição, que é direitos humanos, perspectivas sociais e o sim, espiritismo. Então ele faz um apanhado histórico, é, da história dos direitos humanos e tal, e faz uma sim. relação social e da sociedade contemporânea com o avanço desses direitos humanos e com a necessidade da gente estar o tempo inteiro lutando para que os direitos humanos sejam respeitados, já que existe uma galera que defende a ideia de que direitos humanos é para humanos direitos, né? Meu Deus. No século XXI. Então, isso ainda é um debate importante para nós, O sabe? movimento de espíritas progressistas veio basicamente para isso, né? Para trazer de Exata volta os direitos humanos para todos os humanos. para todos os humanos. E aí ele cria essa capilaridade e eu venho para o segundo capítulo, que é a educação libertária e a produção da Sim, autonomia. esse é o E que eu por, que- tô, e por que eu eu tô considerei trabalhando. importante esse capítulo? Assim, porque para a gente falar da humanização, parece uma coisa redundante, me perdoe, mas assim, da reumanização dos humanos, sabe? Sim, Você poder se colocar no lugar de humano e no lugar de sujeitos e sujeitos que não têm a necessidade dessa perfeição forjada, às vezes, de forma mítica, dogmática, fundamentalista, que exige perfeição e cria um seleto grupo de pessoas é, intituladas expositoras, médiums, que vão exigir comportamento que às vezes eles mesmos e elas mesmas não estão prontas para oferecer. E aí eu sim, falo dessa questão do ser libertário, da busca pela autonomia, do vir a ser como um componente filosófico, no sentido de munir as sujeitas e os sujeitos de recursos para que eles possam dar conta das suas próprias demandas, mas aí sim buscando um processo de autonomia acerca da sua própria vivência e das suas próprias necessidades e das suas próprias vidas. Então, esse sujeito que a gente entende como inacabado, ele é plural, diverso, ele é extremamente complexo, ele não é simples, não é? Mas mesmo sendo inacabado, ele carrega em si possibilidades infinitas de produção de sentimentos que tem muito mais a ver com afeto, com acolhimento, com amor, do que com aquilo que o nazifascismo, por exemplo, defende. Então, nós temos a obrigação, a partir desse olhar libertário, é, de, sim. de, de levantar essa bandeira, de hastear essa bandeira, sabe? Do sujeito inacabado, tá? Imperfeito, incompleto, Encaminhada, né? Numa mas caminhada. Uhum. mas que tem possibilidades de viver esse afeto a partir desse olhar libertário, da produção da autonomia, desse aparecer É, político no mundo, porque isso tudo é engraçado, porque esse vir a ser freiriano, Foucaultiano também, na coisa meio de Foucault, Heidegger, essa galera que pensa essa coisa do vir a ser, mas é também uma perspectiva política, porque vir a ser, é, sim, sendo um ato de munir o sujeito de recursos, é para que ele apareça no mundo, mesmo inacabado. Aparecer é político, esse aparecer é político. Então, há uma exatamente. discussão política na formatação das sujeitas e dos sujeitos daquilo que eles são. O segundo capítulo fala um pouquinho sobre isso. E aí, o terceiro capítulo já fala sobre reumanização do sofrimento. Eu achei esse capítulo muito bem escrito, porque há um mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, a gente está se dopando para não sentir dor. É, É, e esse mundo, não sei se e apocalíptico, e a internet às vezes serve, né? De doping. muito, muito. Uhum. Eu não sei se esse mundo que a gente está vivendo é essa distopia maluca, né? Se a gente fosse falar que alguém ia colocar a lanterna de um celular na testa e olhar para o céu e achar que ia dialogar com o OVNI, isso está em livros Ah, de distopia, mas isso aconteceu de é verdade, né? dissonância cognitiva em alto grau, né? Totalmente, a dissonância total. E aí ele traz uma ideia de que é necessário que a gente sinta dor, até para entender o momento de pedir ajuda. Sabe? O momento que Sim, não dá conta de resolver todas as demandas sozinho. Então, tem um momento, rehumanizar a dor é importante no sentido de que na sociedade do espetáculo, na sociedade do cansaço, na sociedade da cobrança, na sociedade dessa da perfeição exploração. da É. exploração e dessa perfeição capitalista, né, onde dá certo progredir financeiramente, ter status, possuir Uhum. segurança financeira,
a gente desumaniza o humano no sentido de não entender que a gente não caracteriza a elite desses humanos, por exemplo, pela capacidade que ele tem de amar e de ser empático, por exemplo. A gente diz assim, a elite das pessoas humanas são aquelas que mais amam. Não, a elite das pessoas humanas são aquelas que têm mais capital. Então, humanizar a dor é importante para que a gente entenda o nosso lugar nesse espaço, né? Sentir as dores é importante para que a gente saiba o nosso lugar de humano, como nós devemos agir e reagir aos impactos da vida social no nosso cotidiano. Então, ele traz essa discussão nesse capítulo que eu considero importante. No quarto capítulo, eu falo Ai, sobre que lindo. reflexões sociais e políticas sobre o sujeito inacabado. E aí eu coloco esse sujeito cheio de dores, tal, dentro Sim. de um contexto social que, em alguns momentos e algumas vezes, é ignorado pelo movimento tradicional, pelo movimento, aquilo que eu chamo, e muita gente não gosta, né, dos meus livros, mas do movimento espírita brasileiro, hegemônico, federativo, institucionalizado. Institucionalizado, sim. Eles ignoram completamente essa questão. E aí a Uhum. gente quis falar exatamente da relação das dores e da produção dessas dores no mundo social pelo capitalismo e pelo neoliberalismo. E não Sim. tinha como a gente falar sobre dor humana, sobre relação social, sobre inacabamento, sobre produção de norma, né? Sem que nós falássemos da força do capitalismo e do Sim. neoliberalismo na Porque produção da vida social. é ele que está derretendo as pessoas, é ele que está espremendo as pessoas, é o capitalismo. É bem interessante, porque assim, eu até disse isso no Congresso, Bauman diz que o substrato do capitalismo, do neoliberalismo, é o lixo humano, né? É o lixo Então, humano, é como se nós o, fôssemos frutas, né? Somos espremidas até o bagaço. o Foucault fala de corpos dóceis, a Judith Butler fala de corpos não choráveis, Alexandre Júnior fala em mendigo de estimação. E aí cada teórico vai percebendo a força que o capitalismo e o neoliberalismo impõe, a opressão que ele impõe na produção de uma sociedade que nós, enquanto espíritas, no sentido tradicionalista da palavra, vem tratando assim como a pedagogia do medo e da culpa, que ao invés de Sim, dar, de culpabilizar quem tem culpa nessa relação de poder, a gente ainda acaba dando culpa às pessoas que são vítimas. Então a gente sim. acaba culpando as vítimas por não terem dado certo no mundo capitalista. Né? E Aquela frase, trabalhe enquanto os outros descansam. Como é, assim? é Como exatamente, assim? Meu exatamente. Deus, que tristeza, E isso que para nós tristeza. foi bem importante falar, porque a gente vê essa produção de mundo, né? Aquilo que o capitalismo e o neoliberalismo tem produzido toda a miséria que o mundo consome. Então, assim, não Sim, dá para a gente falar desse mundo, né? Então, eu quis apresentar essas reflexões sociais sobre nós, sobre a opressão que a gente sente, sobre a aderência do opressor sobre o oprimido. Essa aderência, eu acredito que ela nunca foi tão forte, a aderência do opressor sobre o oprimido. Essa aderência faz com que pobre, né, se produza pobre de direita, se sim. produza pobres Os que negros racistas, né? pretos que reproduzem, né? Porque os pretos Uhum. não podem ser racistas, mas reproduzem racismo, mulheres que reproduzem machismo e pobres que Sim, votam no empregador. Então, sim, esse mundo cruel, ele é real. Então, a gente apresenta essa relação social entre o sujeito inacabado e toda essa relação política, em toda essa relação de poder, em toda essa relação de comunicação, a influência da comunicação que eu trago um pouquinho, eu falo das fake news, eu falo da influência da extrema-direita, eu falo uhum. do negacionismo científico, e a gente vai falando de como essas duas coisinhas andam, aliás, essas três coisinhas andam a par e Sim, passo, né? A influência dessa mídia, de uma parte dessa mídia corrompida, que negocia com a extrema-direita e publica e trabalha a ideia do nazifascismo, onde de certa forma, não, contundentemente diminui determinadas vidas e faz com que certas identidades não tenham valia, não tenham importância, virem-se, como diz a Judith Butler, corpos não choráveis. Então, no quarto exatamente. capítulo, Corpos morríveis, né? corpos Morríveis. morríveis. É. O quinto capítulo, o Jerry fala sobre a moralidade e o inacabamento humano. Inacabamento humano e moralidade. Eu achei esse capítulo muito interessante porque
o conceito de moral para nós, o espírito, ele é muito importante. Ele dá base a muitas reflexões e a muitas discussões do ponto de vista filosófico, inclusive, daquilo que é o espiritismo. Só que, para uma parte das pessoas espíritas, principalmente as tradicionalistas, principalmente as fundamentalistas e principalmente aquelas que dialogam com esse nazifascismo que está posto aí, é, a moralidade é moralismo, né? Ele não consegue compreender a moral como a filosofia moral, como uma ação comportamental que é gerada a partir da compreensão de uma ética. E aí sim, a Uhum. ética do ver de Jesus ou a ética do amarás o próximo como a ti mesmo, e a gente pode escolher qual é a ética de comportamento que a gente seguia. No livro dos Espíritos, os Espíritos respondem vem de Jesus, mas a gente pode ver um monte de gente, né? Não precisa ser uma coisa partidarista, sectária, mas vamos partir desse princípio, dessa resposta do ver de Jesus. Então, essa filosofia moral, ela foi transformada numa régua moralizante, e dentro dessa compreensão, também influenciada pela regra social, se estabelece, inclusive, que ser homoafetivo, pertencer à população LGBT, por exemplo, é ser imoral. Que usar um decote é ser imoral. Sabe? Que querer ocupar Uhum. espaços de poder, que a mulher querer ocupar espaços de poder é Uhum. imoral. Que os pretos Sim. não têm direito, né, a protagonismos. Que o E jovem não tem reclamar por direito. salário e por direitos é mimimi. Pronto, exatamente isso. Então, o Jair traz uma discussão colocando a moralidade dentro desse processo Sim, filosófico, no sentido de se sim, entender uma ética comportamental que emana dessa relação com a moralidade, com essa filosofia moral, que ela nasce de uma ação comportamental. Isso para mim é importante, Suzana, por quê? Porque o espiritismo que eu estudo, ele não é contemplativo, né? Ele sim, é comportamental. O espiritismo é uma filosofia comportamental, não é uma filosofia de contemplação, como não é uma teologia de contemplação. E às vezes a gente distorce um pouquinho esse conceito para poder validar essa ideia de moralismo, para dizer que uhum, corpos têm direitos à espiritualidade e que corpos têm suas espiritualidades negadas. Então, sim, essa discussão ela é, para mim, bem importante. No muito capítulo importante. 6 eu falo um pouquinho sobre a questão das identidades culturais e o sujeito inacabado. Por que é Uhum. importante? Porque nessa discussão, as vidas importantes e as vidas que não são importantes, elas são trabalhadas também a partir da ideia da identidade. É, Sim, a gente, há uma necessidade, talvez, da gente poder entender as tensões que se formam na base da sociedade, e quando essas tensões elas se formam a partir da inviabilização e da invisibilização de determinados tipos de vida, de determinadas identidades, esses sujeitos e esses sujeitos se arregimentam não a partir de uma ideia de igualitária de sentimentos, mas a partir da vivência da diversidade. Então, o espírito faculta, a ideia de espírito, o paradigma do espírito, nos faculta entender por que somos sujeitos e sujeitos tão diversos e tão plurais. Nós uhum, somos inacabados, mas não somos singulares. Nós somos plurais, nós somos diversos, e nós somos diversos dentro das nossas próprias diversidades. Então, eu considero sim, importante falar dessa coisa da política identitária, para a gente poder entender, por exemplo, que quando a gente fala de mulher, a gente fala de mulheres. Porque cada sim, mulher tem uma dor diferente, uma vivência diferente, não é? Um conhecimento de mundo, uma perspectiva diferente, assim como todas as sujeitas e todos os sujeitos. Só que a gente quer colocar tudo no mesmo patamar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do que uma mulher preta precisa para que seus direitos sejam respeitados aqui no Brasil e uma mulher branca, nós estamos falando de duas realidades distintas. Então, a gente está uhum, falando do conceito mulher, a gente está falando da categoria mulher, mas a gente precisa entender que dentro dessa perspectiva existem várias nuances que precisam ser trabalhadas. A sobre vários intersecção aspectos, né? sobre vários aspectos, inclusive. A interseccionalidade, que é um conceito que eu estudo, que eu pesquiso, ele tem justamente essa ideia de poder fazer com que a gente entenda que dentro dessa pluralidade, dentro dessa diversidade, há uma diversidade forjada justamente a partir da influência da cultura e a partir da influência da realidade social de cada sujeito e de cada sujeito. Dessa forma, uma mulher branca estadunidense, classe média, para ter seus direitos respeitados, talvez ela não precise fazer a força que uma mulher branca brasileira de classe média precisa Sim, fazer.
Ou seja, tem aspectos históricos, políticos, sociais que precisam ser trabalhados. Porque para nós, esse sujeito inacabado, ele não é uno, né? Como eu falei, ele é diverso. Então, ele é constituído a partir de uma perspectiva tão plural que a gente pode trabalhar a partir do afetivo, do emocional, do cognitivo, do histórico, do político, do social, do ambiental, do físico, biológico, genético e do Uhum. espiritual. Então, a E gente tem um geográfico, né? Pensa geográfico, como é então, amplo. muito. Então, não dá para a gente tratá-lo igualitariamente, sabe? A gente precisa Uhum. entender cada nuance, cada necessidade. Por que é Por importante isso, isso? palavras Porque são muito importantes. As palavras para dizer, eu totalmente, luto por isso. Eu preciso dizer totalmente. todas as palavras, não é? Exatamente. Por isso que para a gente é tão importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de homoafetividade, e por isso que nos meus livros são sexualidades, no plural, porque quando a Sim, gente fala, por exemplo, de homoafetividade, a gente precisa falar no plural, de homoafetividade, de heterossexualidade, de transexualidade, porque as pessoas são diversas dentro dessas igualdades. Então, sim, assim, as pessoas não são iguais. E o que faculta, e esse é o grande problema, e é que bate frontalmente com aquilo que essa galera que tem essa perspectiva da moralidade não consegue entender, é que o que faculta essa diversidade é justamente a perspectiva do paradigma do espírito. Então, é ser imortal, é ser reencarnacionista, é ser reencarnado, é ser reencarnante, que nos faculta a possibilidade da diversidade. Então, quando você trata né, como uma única forma, ou como duas, ou como essa perspectiva binária, né, cartográfica, cartesiana, que as pessoas querem produzir das sujeitos e sujeitos, a gente aniquila esse poder de diversidade que ele é fomentado justamente pela forma de sermos espíritos, né, em lugares diferentes, em sim. transitoriedades, em momentos diferentes. Então, isso fica muito evidente na nossa discussão, e no sétimo capítulo, o Jerry fala sobre a revolução da sensibilidade. Esse capítulo ele me pegou muito fundo. É um capítulo muito, quer dizer, todos os capítulos são bem escritos, mas esse capítulo para mim teve um apelo muito bacana porque ele faz com que, por mais que a gente fale de coisas sérias, de coisas duras, de coisas reais, assim, um conceito que eu tenho tratado que é o conceito da realidade social concreta, que é aquela realidade que, embora você não admita, ela existe. Ou seja, não é porque um anglo-saxão brasileiro, né, que acha que tem puro sangue, diz que racismo é mimimi, que o racismo vai deixar de existir. Então, É, mesmo para aqueles que não acreditam, ou para aqueles que são, o racismo é uma realidade. Então, isso é uma realidade social concreta. Essa realidade social concreta ela é medida a partir dos estudos antropológicos, a partir dos números que a gente estuda, os números que a gente conhece, os números de violência contra a mulher, os números de quantidade de encarcerados pretos que existem no Brasil, o número de assassinatos LGBT-fóbicos. Então, isso para nós é a realidade social concreta. Então, quando a gente exato. fala da parte pobre da nossa sociedade, de que cor é esse povo, de que sexo esse povo pertence, sabe, de que sexo biológico a gente Uhum, está falando. Então, sim. quando a gente faz isso, o GR consegue, eu acho que a gente conseguiu fazer isso, de certa forma, desculpa dizer que bem, né? Parece que eu estou jogando flor na gente mesmo, mas É, mas, olha, eu vou te dizer, vocês, como eu falei, eu estou assim estudando, porque eu estou tão encantada que eu leio, daí eu tomo nota, daí eu estou brincando com essa possibilidade de fazer quase um estudo, escrever, fazer um diário a respeito. Eu estou tão encantada com a diferença das escritas e como essas escritas se casaram bem, sabe? Tão bonito isso, Alexandre, sabe? a Tão gente bonito. dialoga verdadeiramente. Exato, exato. Se, E se tu aí, não sabe que são dois escritores, quase não, quase passa batido, porque a impressão que dá é que daqui a pouco foi para um lado, daí daqui a pouco o enfoque foi para um outro lado. São dois olhos olhando a mesma paisagem, mas parecem dois olhos da mesma pessoa. Olha que bonito, que coisa linda. isso, Vocês, isso, isso foi muito muita bacana, sintonia, muita sintonia. porque trazer a sensibilidade é acreditar. Eu acho que eu sei que talvez seja até um clichê, eu peço perdão a teus ouvintes, aí, as pessoas que te assistem,
Mas a questão do esperançar freiriano tem muito a ver com essa sensibilidade à dor do outro, sabe? E Gerry traz isso nesse capítulo no sentido de que possuir essa sensibilidade é algo revolucionário, sabe? Que a revolução que a gente acredita, ela vem, por mais que dure, seja duro, né? Mas ela vem a partir de uma perspectiva social e política. Eu não acredito na revolução armada, porque, para mim, violência só gera violência, e a gente não vai resolver o problema da E violência nós produzindo, perderíamos, mas, mas perderíamos feio, perderíamos muito né? feio. Feio, mas muito feio É, mesmo. Então, é, essa sensibilidade, ela nos mostra que essa luta, ela é uma luta afetuosa, é uma luta acolhedora, é uma luta de sim. busca por igualdade e justiça, para que mais pessoas possam ter acesso a esse afeto. Então, é interessante se colocar isso, na minha concepção, porque quando as pessoas falam do marxismo, não têm nenhuma noção do que estão falando, elas dizem, elas têm uma noção de que a ideia do socialista, do marxista, é tirar daqueles que têm, tá? As pessoas não conseguem entender, eu sei que isso é uma ignorância de quem não leu, de quem não estudou e tal, mas as pessoas precisam entender que a ideia não é tirar de quem tem, é fazer com que quem não tem também tenha. E toda vez que a gente Exatamente. fala sobre isso, as pessoas tocam naquele ponto, Alexandre, mas está lá no livro dos Espíritos que diz que se nós distribuirmos de forma igual o dinheiro, né, muitas pessoas, depois de algum tempo, vão estar no mesmo lugar. Eu digo, olha só, a ideia aqui não é distribuir igual, é distribuir por necessidade, é distribuir Dar por acesso, justiça, dar é para ter acesso, acesso, é para que as né? pessoas não passem Deixar fome. que as pessoas busquem, né? A gente não está falando aqui em dar riqueza às pessoas, mas para que pelo menos elas não passem fome, não vivam na miséria. Exatamente, E as pessoas exatamente. Que elas não consigam conseguem. estudar, que elas consigam criar seus filhos. Alexandre, meu querido, deixa eu te dizer, eu vou dar um. Então, essa revolução da sensibilidade, que ele trata no sétimo capítulo, ela, ela, ela faz um resgate das nossas humanidades. E eu acho isso muito importante porque é muito fácil, diante de tanta dor, de tanta injustiça, de tanta maldade, sabe, produzida Uhum, por uma minoria para uma maioria, né? Porque aí sim, as minorias sociais são massacradas por uma minoria. por uma minoria capitalista, né? Por uma minoria do capital. Uhum, E aí já toca a gente nesse sentido de a gente continuar na labuta, continuar na luta, e da necessidade que a gente tem de se apoiar para que a gente não adoeça sozinho, para que a gente saiba pedir ajuda sim. nos momentos que são importantes, porque não dá para a gente travar essa luta sozinho. E maturidade, às vezes, até para escolher que lutas a gente deve aceitar, porque não dá para aceitar todas as lutas, senão a gente Exato. realmente não tem condição de fazer. E ele toca nisso com sensibilidade muito grande. E eu acho que isso é bem importante. E aí eu venho É muito com lindo. o oitavo capítulo, que é A Sociedade do Sujeito Inacabado. Aí eu falo exatamente do título, né, do livro, e tento mostrar que, mesmo sendo inacabado, nós somos, nós somos possuídos, fomentados, abastecidos de uma complexidade que ela é tão imensa que ela nos habilita a, mesmo sendo incompletos, não perdermos o contato com aquilo que é afetuoso, acolhedor e amoroso, porque nós somos feitos também disso. Então, às vezes, a gente tem uma perspectiva, às vezes, movimento tradicional, de falar o tempo inteiro nos obsessores, de falar o tempo inteiro no É, mal, e falar. Não, a gente nas precisa falar trevas. as trevas, sabe? Numa coisa É, que é o tempo todo o bem e o mal, nessa coisa maluca, uma dicotomia. nessa dicotomia, e a gente precisa produzir afeto. É muito Sim. complexo dizer isso no meio desse caos, né? Nos Estados Unidos, acabou a eleição agora, e nós tivemos o retorno do Trump, e nós vimos uma Já tem minoria até um assanhamento barulhenta, aqui. uma, Tem um uma minoria assanhamento aqui. barulhenta já se assanhar para Sim. poder tentar reviver aqueles 4 anos de Uhum. inferno que nós vivemos aqui. Então, esse sujeito inacabado é tão complexo de ser compreendido, porque eu não sei, o desafio que a gente tem pela frente é muito grande, Suzana,
no sentido de nós podemos entender que essa galera que defende a extrema-direita, essa galera que defende política armamentista e no outro dia está distribuindo sopa dentro do centro, está no meio Meu da Deus. rua entregando sopa, tá, e está preocupada porque as pessoas estão com fome, mas elas não estão preocupadas em discutir por que existe a fome. Então, Sim, mas é muito estranho a gente poder e ter que dizer que essa diversidade, essa divergência, por mais que ela seja chocante, ela é da natureza humana. Então, assim, uhum, essa maledicência e às vezes até uma certa, eu vou usar essa palavra, mas eu vou explicar, uma certa sim. inocência no sentido de que muitas vezes não adianta chamar o sujeito ou a sujeita de fascista, porque por mais que ele seja, ele não sabe nem o que é isso. Então É, você está perdendo tempo. Ah, você é um fascista. Muito obrigado, porque ele não sabe o que ele não significa sabe. ser fascista, embora alguns sejam. Mas é preciso, e eu acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo agora. É preciso que nós criemos espaços de diálogo com aqueles que querem dialogar. É necessário estarmos atentos a essa produção de debate, Suzana, porque eu acho que o Sim, nosso futuro depende disso. Eu acho que nunca foi tão, a forma de comunicar foi tão importante. Porque nós também acho. comunicávamos para poucas pessoas, hoje nós comunicamos para uma quantidade enorme de ignorantes, sabe? De Sim. ignorantes na acepção da palavra, de pessoas medíocres. E aqui eu estou falando no sentido mediano da palavra, e não como ofensa, mas ignorantes também Sim. no sentido de não conhecer. Então, Uhum. o sujeito inacabado, ele também tem uma ignorância que é natural e que é travestida, muitas vezes, da falta de acesso a esse afeto e a esse acolhimento. É muito interessante a gente discutir isso, porque não dá para a gente reproduzir aquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer o amor para entender a importância dele na produção de uma sociedade que se ame. Então, o nosso objetivo deve ser, enquanto espíritas progressistas, formar uma sociedade que se ame. E, mas veja, dentro do nosso próprio universo ainda tem muita divergência, né? A gente não Sim. consegue, e é natural, É e é bom que natural. exista Porque essa também divergência. somos inacabados, todos nós, Então, né? eu escrever esse livro me facultou, assim, junto com o Jeff, me facultou pensar muito nesse mundo que a gente vive. Uhum. Eu gosto muito de distopia, né? Eu também gosto. George Eu Orwell, adoro. O Saramago tem Dune, umas muito tá lindas. aqui, estava com um aqui, né? Ah, eu tenho, eu Brother também. Fahrenheit. Aham, Então, eu tenho, adoro distopia. tem um amigo aqui que é do Rio de Janeiro, mas está radicado aqui em Recife há mais de 16 anos. Escreveu um, já entrevistei ele duas vezes, que é O Regime, que é um livro que eu estou tentando ajudá-la a publicar por editora, porque é um livro que precisa ter acesso. Então, esses livros Olha que distópicos legal. e essa realidade que a gente vive, Sim. política, social, de devastidão daquilo que eles Uhum. chamam de moralidade, porque, assim, é muito interessante porque essas normas de convivência social que eles estabelecem, ela é promovida por uma ideia de poder de determinados nichos sobre outros nichos. Então, Uhum. tudo bem que o cara trai a mulher, bem, não há Sim. problema, né? Mas a mulher não pode trair o homem, senão ele quer, via Supremo Tribunal Federal, o direito de poder matar essa mulher por Uhum. crime de honra. Mas ele quer o direito de fazer a mesma coisa que ele não quer que ela faça. É esse tipo de É uma hipocrisia distopia. É uma que distopia social. permeia o nosso universo. Então você vai ver o centro espírita fazer campanha do quilo, distribuir o pão, distribuir a sopa, né? Irem para os templos religiosos, seja de qualquer denominação for, mas durante. Eles vão defender Controla. política armamentista, eles não querem que pobre tenha dinheiro, que pobre coma, porque o pobre não pode ser estofo do Estado. E aí a gente disputa a ideia do tamanho do Estado, né? Eu tenho dito repetidas vezes que o Estado precisa ter o tamanho da necessidade do seu povo. Não tem essa coisa de Estado máximo, Estado mínimo ou Estado mais ou menos. Como é o povo? Qual é a necessidade desse povo? Então, o Estado Exatamente. precisa ter. Ser desse tamanho. Para poder encerrar, né, minha fala,
Você presta atenção que quem está no poder vetou que as grandes fortunas pagassem imposto. Sim, sim. Nós não estamos bem representados porque essa ala conservadora, extremista, fundamentalista, que permeia o universo das religiões, não é só o espiritismo, mas é também o espiritismo, ele tem poder e força política. Sim, Eles eles se já estão lá dentro. arregimentaram em Uhum, bancadas e tal. uhum. Eu faço apanhado no último capítulo desse mundo, sem entrar em tantos detalhes, porque senão ia ser um calhamaço, né? A gente tenta ser sintético naquilo que a gente fala. Sim, Mas não eu, podemos eu dar tento spoiler também, que o pessoal conhece. também. Mas o desafio maior é falar disso tudo sem perder esse esperançar, sabe? Sem poder Sim, desistir do humano, porque desistir da gente mesmo é o fim de tudo. Não não dá para a podemos gente desistir. desistir de nós mesmos, A gente sabe? cansa, a gente às vezes fica triste, mas a gente tem que respirar fundo e tem que continuar. Essa É exatamente é isso. a única E verdade. para encerrar, eu queria fazer uma. Eu sei que eu já falei, mas eu acho que é importante deixar Por bem, favor. bem evidente o prefácio do Luiz Gustavo, a revisão também que foi dele, e o pós-fácio da nossa querida Alessandra Buarque. Foram o prefácio, eles dois foram muito felizes, né? Todos dois, Eles são também dois queridos. Eu já na falei com eles aqui. escrita. Na escrita, então Sim, eu acho que esse livro tem muitos panos para as mangas. Foi lançado 30 de setembro lá no Ágora, numa live, e eu estou lançando presencialmente. Acho que quando for ao ar eu já vou ter lançado, mas eu vou falar a data assim mesmo, que é dia 19, aliás, dia 9 de novembro vai ser lançado numa livraria. Eu só quero falar porque eu quero falar da Livraria do Jardim, que é uma livraria maravilhosa que tem aqui em Recife, que abre esse espaço ah, que bonito. para autores locais. É o segundo livro que eu consigo lançar lá. E dia 15 de novembro vai ter a Flipporto aqui em Olinda, e eu vou estar lá como palestrante dentro da Livraria do Jardim, apresentando meus livros na Flipporto aqui em Recife, Olinda. E esses espaços para a gente, que são espaços fora do centro, eu acho que são espaços políticos importantes da gente ocupar. Então, eu quero Muito deixar meu importante. abraço, meus agradecimentos à Livraria do Jardim, à Editora do Conhecimento, né, na pessoa de Sérgio Carvalho, à Ferremig, que é uma empresa que tem colaborado com a gente em tudo que a gente faz. Desculpa eu falar o nome dela assim, mas assim, são verdadeiras pessoas comprometidas com essa necessidade da gente mexer com as coisas do jeito que elas estão e falar um pouquinho de igualdade e de justiça social. E a você pelo convite de Oh, ter querido. me trazido até Eu aqui disse novamente. para o Jerry, e vou dizer para ti também, só o fato, tá, desses livros, dessa pilha de livros que tu tem ali, que tu nos mostrou, mais esse, e mais outros livros de outros escritores queridos nossos espíritas, que eu já trouxe aqui, só isso para mim já valeu a criação e a existência do movimento espíritas progressista. Só isso para mim já valeu, sabe? Eu podia cair dura aqui amanhã, que eu já ia desencarnar Já estava feliz. satisfeita, né? Não, não, amanhã não pode, porque eu tenho que terminar a leitura e terminar meu estudo desse livro aqui. Mas só isso já me enche de alegria, sabe? Me enche de felicidade. Acho que a gente está deixando uma marca muito, muito bonita. Concordo com você. Vocês, né? Com a Nós caneta de estamos. vocês. Nós, de alguma forma, cada um. Cada Porque um todos nós somos inacabados, né? e cada um da Um, sua maneira. Olha, um o trabalho ajuda que o você outro. faz aqui, eu falei isso no meu livro, né? Eu Ah, falo do seu aquele, trabalho. ai, aquela dedicatória. Eu Eu chorei falo, igual um bebê. eu falo porque acho que é preciso que a gente apresente às pessoas que não conhecem o trabalho que Suzana Leão faz, o trabalho que Carlos Barros, do SEI Paraíba, né, Central Espírita de Informação, com seus jornais, né, com seus periódicos faz, e Jorge, lá de Fortaleza, do... Meu Deus, ele vai me matar se ele ver eu esquecer aqui
o nome do canal dele. Depois tu me passa que Depois eu eu te escrevo passo. aqui. Mas assim, O Jorge vai é, compreender. ele vai me matar, ele vai me compreender. Não, tu Ele me vai... passa o nome que eu escrevo aqui debaixo. Eu faço isso sempre. Peraí, eu vou. Canteiro de Ideias. Não, Ah, bravo! não vai me matar mais. Então, Jorge do Canteiro de Ideias. Que Então, tem muita ótimo. gente boa, né, Tem produzindo coisas. muita gente E maravilhosa. isso é Nossa, importante. E seu trabalho é fundamental. Seu trabalho oh, é querido. fundamental. Eu queria aproveitar para dizer isso de público, porque é verdadeiramente fundamental. Você que tem o Agro, a gente faz as coisas lá, e tem o Espírita da Esquerda, tem o canal do Eli, do Fronteira do Pensamento Espírita, tem o Sejus, tem muita coisa, tem o Abre Paz, né? Tem os Girassóis, tem o IFEP, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que cada um, a seu modo, vai trazendo aí Sim, aspectos do espiritismo progressista que são importantes de serem trabalhados. exatamente, exatamente. A gente vai se complementando, né? Querido, só tenho a te agradecer. Fica bem, Você fica também. com todos os bons espíritos à tua volta e continue esse teu trabalho. E a gente se encontra de novo aquele convite que tu me fez. Eu não tem como, esse semestre, às segundas-feiras, eu estou nos meus ensaios. O ano passado eu tinha perdido a voz, né? Tinha saído do meu coral. E Eu agora lembro. voltou, eu fiquei bem doente. Tadinha. Tadinha de mim, tô até com pena. Agora eu voltei, não posso parar, né? Não posso parar. Mas quem sabe no semestre que vem a gente encaixa, porque eu Com certeza. adoraria poder aceitar o teu convite. Um grande beijo. Ok. Fica Um bem. beijo. Até a próxima. Até a próxima.